Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. É uma felicidade grandíssima estarmos mais uma vez juntos. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, veremos pela segunda vez o livro de Juízes. Nesse livro observamos o ciclo histórico que se iniciava com a apostasia, que quer dizer afastar-se daquela posição anteriormente tomada com relação a Deus. Comparado a um relógio, esse ciclo funcionava da seguinte forma. Às 12 horas, os filhos de Israel estavam servindo a Deus. À 1 hora, eles cometiam uma apostasia espiritual. Às 2 e às 3 horas, eles se corrompiam moral e espiritualmente. Às 4 horas, Deus levantava um inimigo. Às 5 horas, eles entravam em guerra contra esse inimigo. E às 6 horas, eles eram mortos e escravizados. A seguir, após períodos de tempo que variavam quanto à duração, às 7 horas, eles clamavam a Deus. Às 8 horas arrependiam-se de seus pecados e apostasia. Às 9 horas experimentavam um reavivamento. Às 10 horas se dava a libertação deles e às 11 horas Deus levantava um juiz. Isso os levava de volta às 12 horas. Eles atingiam o topo do ciclo, eram retos diante de Deus, colocavam-no em primeiro lugar em suas vidas e o serviam outra vez. É impressionante, mas após um período de tempo que parecia pequeno, cometiam apostasia outra vez. É importante que tenhamos essa perspectiva histórica do livro de Juízes em mente e também nos lembremos que esse livro cobre um período de 400 anos. Às vezes o povo andava em retidão diante de Deus por um período de 80 anos, até que cometiam apostasia novamente. E quando pensamos na aplicação do livro de Juízes para as nossas vidas, podemos nos perguntar: quanto tempo leva até que nos tornemos apóstatas? Aplique isso na sua própria vida. Suponhamos que você enfrente uma crise durante a qual assuma um compromisso com Deus e o coloque em primeiro lugar na sua vida. Quanto tempo levaria até que você se afaste da posição assumida com Deus? Será que demoraria 80 anos? Talvez leve 8 dias, ou 8 semanas, ou 8 meses, até que você se esqueça que se comprometeu com Deus, hein? No livro de Juízes lemos sobre esses períodos de apostasia. Levava algum tempo até que o povo se tornasse apóstata. Lemos nesse livro que eles cometeram apostasia 7 vezes. Quando isso aconteceu pela primeira vez, eles foram conquistados pelos sírios e escravizados por 8 anos. Então Deus levantou um juiz chamado Otoniel que libertou o povo de Israel. Israel que teve paz durante 40 anos. Durante 40 anos eles foram retos diante de Deus. O povo cometeu apostasia mais uma vez. Foi conquistado pelos moabitas que naqueles dias viviam sob o reinado de Egon. O povo serviu a esse rei durante 18 anos até que Deus levantou um juiz chamado Eude. A única informação que temos dele é que era canhoto. Eude libertou o povo e eles tiveram paz durante 80 anos. A terceira apostasia resultou na conquista do povo de Israel pelos cananeus sob o reinado de Jabim, cujo general era Sísera, que possuía 900 carros de ferro. Os filhos de Israel serviram a Jabim durante 20 anos. Dessa vez, quando eles clamaram a Deus, a libertação veio por meio de uma mulher muito corajosa. Você lembra? Débora. Débora convenceu o israelita Baraque a acompanhá-la na conquista dos cananeus. Parece que Baraque precisou ser arrastado por Débora e foi esperneando. Isso demonstra o vácuo que havia na liderança do povo. Outra mulher também foi peça importante na conquista dos cananeus. Seu nome era Jael. Ela assassinou o general Sísera de maneira bastante incomum. A quarta apostasia resultou em uma, vamos dizer assim, das mais cruéis opressões dessa vez imposta pelos midianitas. Felizmente essa terrível opressão durou apenas 7 anos. E o libertador foi Gideão, provavelmente o mais destacado de todos os juízes. A quinta apostasia resultou na conquista pelos amonitas que oprimiram o povo de Israel por 18 anos. Dessa vez o juiz foi um homem chamado Jefté, filho ilegítimo, odiado e desprezado por seus irmãos até o momento em que os amonitas conquistaram o povo de Israel. Aí eles precisaram dos momentos de habilidade, ou seja, habilidades militares de Jefté. Seus irmãos se aproximaram dele e o chamaram para ser seu rei e líder. Há muitas pessoas em nossa sociedade com as quais temos dificuldades de nos relacionar, mas quando vem uma guerra, temos satisfação de tê-las por perto. Foi assim que aconteceu com Jefté. Ele livrou o povo dos amonitas.
A sexta apostasia foi seguida da mais longa opressão que durou 40 anos e foi imposta pelos temidos filisteus. Dessa vez o juiz e libertador foi Sansão. Muitas pessoas já conhecem a história de Sansão e sua namorada Dalila. Você pode conhecer a história deles, mas talvez fosse bom conhecer também o contexto histórico no qual Sansão viveu. Sansão foi um dos juízes e libertadores. Ele libertou os filhos de Israel dos filisteus. Além dessas 7 escravaturas impostas por forças externas, muitos acreditam que as guerras civis do livro de Juízes constituíram períodos de apostasia, apesar de não ter havido o envolvimento de forças externas. Houve 3 guerras civis durante esse período de 400 anos. A guerra civil descrita nos capítulos 19 a 20 do livro de Juízes foi muito grave e de grandes dimensões. Podemos fazer outra aplicação com o livro de Juízes, uma aplicação biográfica. Quando lemos o livro de Juízes, devemos nos perguntar, qual a aplicação que podemos tirar dele? Já sugerimos uma aplicação pessoal. Pode ser que você entre em um ciclo de apostasia. É possível que precise de um reavivamento e que esteja vivenciando algumas das terríveis consequências resultantes da apostasia. Você tomou uma posição diante de Deus e acabou se afastando dela. É por isso que nada dá certo. Nada vai dar certo mesmo até que você volte para Deus e reafirme o seu compromisso com Ele. Também podemos tirar do livro de Juízes uma aplicação para o nosso país. Pode ser que, de acordo com a ilustração do relógio, sejam 4 horas para muitos países. Pode ser que essas nações experimentem um reavivamento espiritual e evitem dores e consequências terríveis e devastadoras, se continuarem por todo o ciclo, como fez o povo de Israel, no livro de Juízes. Por 7 vezes no livro de Juízes, Deus levantou fortes inimigos que arrasaram com Israel. É bem possível que Deus esteja levantando uma conspiração internacional que abale alguns países e os coloque de joelhos. A aplicação nacional é que não temos que esperar até chegarmos a esse ponto para nos voltarmos para Deus. Podemos nos voltar para Deus antes que tudo isso aconteça. Também podemos fazer a mesma aplicação para a nossa vida pessoal. Essa aplicação do livro de Juízes é impressionante e urgente. Além das aplicações pessoais e nacionais do livro de Juízes, também podemos aprender com as aplicações biográficas. Essas podem ser vistas principalmente nas vidas dos próprios juízes. Esses juízes libertadores que salvaram o povo de Israel das forças que os oprimia são importante fonte de estudo das Escrituras. Lembre-se que quando estudamos Gênesis e alguns dos personagens bíblicos como Adão, Caim, Abel, Noé, Abraão, Jacó e José, dissemos que muito daquilo que Deus queria nos ensinar faria através da vida de pessoas comuns. Quando Ele, o Senhor, quis nos ensinar sobre fé, mostrou as vidas de Abraão e Gideão. Para nos ensinar várias coisas que são muito importantes, Deus relata longas histórias de pessoas. Muito do que Deus nos falou, Ele fez por meio de histórias biográficas. Encontramos algumas dessas histórias no livro de Juízes. Em primeiro lugar, todos esses juízes tinham uma coisa em comum. Talvez essa seja a primeira aplicação biográfica que podemos tirar do estudo das vidas dos juízes. A aplicação é muito simples. Todos eles eram pessoas simples comuns aos olhos do mundo. Quando iniciamos o estudo da vida de Moisés, dissemos que observaríamos esse fato repetidas vezes durante o estudo das Escrituras. É um engano pensar que Deus usa super santos para fazer super coisas porque elas são super. Sabe o que as Escrituras na verdade nos dizem Deus tem prazer em usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias porque elas estão disponíveis. Quando você enxerga isso, percebe que a característica mais importante para os santos no reino de Deus é a disponibilidade. Todas essas pessoas não tinham muita capacidade. Elas não foram importantes por causa de suas habilidades, mas por causa de sua disposição. Foi por isso que Deus as usou. Otoniel foi o primeiro juiz. Tudo o que sabemos sobre ele é que era sobrinho de Caleb. Você já foi apresentado como parente de alguém? É muito injusto fazer isso com as pessoas. Mas isso é tudo que sabemos sobre o Otoniel, o juiz de Israel. Não há outros detalhes. E sobre Eude, a única coisa que sabemos sobre ele é que era canhoto. Quando Gideão foi comissionado para ser provavelmente o juiz de maior destaque de Israel, ele disse, o meu clã é o mais fraco de todos e eu sou o menor do meu clã. Gideão se autodescreveu como o mais fraco de todos.
Essa história se repete em todo o livro de Juízes. Todos esses juízes foram apenas pessoas simples. Essa é a primeira aplicação que tiramos da vida deles. Otoniel era o filho caçula do irmão de Caleb. Além de contar que era o filho mais novo do irmão de Caleb, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou o exército inimigo nas mãos de Otoniel, e Otoniel prevaleceu contra ele. Essa expressão, o Espírito do Senhor veio sobre ele, é encontrada em toda a Bíblia. Outra maneira de dizer isso é, ficou cheio do Espírito. Nas epístolas do Novo Testamento, recebemos a ordem de sermos cheios do Espírito. O que isso significa? Muitas pessoas possuem o que denominam de teologia líquida, como se suas vidas fossem um copo e o Espírito Santo fosse um líquido. Elas acreditam que podem ter um pouco ou mesmo um pouquinho mais do Espírito. Não é isso que as Escrituras querem dizer quando nos manda sermos cheios do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa e ou você tem o Espírito Santo dentro de você ou não tem. Não existe ter mais ou menos do Espírito Santo. A questão não é quanto do Espírito Santo você tem, mas quanto de você o Espírito Santo tem. Essa é a variável. Quanto o Espírito Santo controla a sua vida, hein? Bom, isso depende do quanto você se submete a ele e o obedece. O Espírito Santo tem muito ou pouco controle sobre você? Isso depende do quanto você se submete a ele. Quando alguém submete-se ao Espírito Santo, ele pode controlar a pessoa totalmente, tomar o controle de sua vida. Paulo, na verdade, nos ordena para não estarmos sob a influência do álcool, o que é um extremo, mas para estarmos sob a influência do Espírito Santo, para ficarmos bêbados com o Espírito. Um bêbado está sob a influência e sob o controle do álcool. É possível ficarmos sob a influência do Espírito dessa mesma forma, tão controlados pelo Espírito, ao ponto de sermos cheios do Espírito Santo. É isso que essa expressão significa. Na minha opinião, usamos essa expressão de maneira errada. Algumas pessoas dizem para mim, você é pastor, você é cheio do Espírito. Minha resposta costuma ser, nem sempre. E você é? Para algumas pessoas existem aqueles cristãos cheios do Espírito e os outros cristãos. Os cristãos cheios do Espírito estão sempre cheios do Espírito e os outros nunca ficam cheios do Espírito. A vida passa e eles não ficam cheios. As Escrituras realmente ensinam que devemos ser cristãos cheios do Espírito, mas eu não acho que alguém consiga realmente ser sempre cheio do Espírito. Lemos no livro de Atos que Pedro pregou no dia de Pentecostes cheio do Espírito. E mais adiante lemos que Pedro novamente pregou cheio do Espírito, ou que ele fez isso ou aquilo cheio do Espírito. Será que durante esses intervalos Pedro ficou constantemente cheio do Espírito? Eu acho que não. Eu penso que houve ocasiões em que ele estava cheio do Espírito e o Espírito controlava. É isso que lemos a respeito de Otoniel. Essa era a única coisa que contava a seu favor e a única coisa que fez dele um libertador. O Espírito tomou controle dele. E mais uma vez observamos a verdade que Deus tem prazer em usar gente comum e fazer coisas extraordinárias através delas, porque o seu Espírito está no controle. Encontramos essa mesma verdade em Eude. Eude era canhoto. O povo tinha sido conquistado pelos Moabitas. Um rei chamado Eglon tinha conquistado o povo de Israel. Naquele tempo, quando uma nação conquistava a outra, impunha-lhe impostos altíssimos. Eude foi nomeado para liderar a delegação que ia à capital de Moabe pagar os impostos de Israel. Essa era uma experiência muito humilhante. Eude foi ao palácio de Eglon e pagou os impostos. A Bíblia diz que antes de sair para essa missão, Eude amarrou uma espada de 2 gumes de 45 centímetros em sua coxa direita, porque ele era canhoto. Isso significa que quando ele puxou a espada, o fez com a sua mão esquerda. Aparentemente as pessoas que iam ao palácio passavam por uma revista. Elas usavam capas, mantos e mais um monte de coisa. Pode ser que os seguranças apalpassem as pessoas em busca de objetos escondidos, mas fariam isso no lado esquerdo, porque normalmente era esse lado que as pessoas destras carregariam a espada. Mas não esqueça, Eude era canhoto,
e ele amarrou a sua espada de apenas 45 centímetros em sua coxa direita. Talvez ele tenha observado o procedimento da segurança e aparentemente passou despercebido. Depois de ter pago os impostos no caminho de volta, ele instruiu seus cúmplices e as pessoas que o acompanhavam que fossem na frente sem ele. Ele falou: eu preciso voltar. Deus quer que eu faça algo. Então Eude voltou à presença do rei Eglon, que, segundo as escrituras, era muito gordo. Ele se apresentou ao rei e disse: tenho uma mensagem de Deus para você. Então, com sua mão esquerda, puxou a espada e matou o rei. Depois de assassinar o rei, Eude armou um golpe. Houve uma revolução e os moabitas foram vencidos. A única coisa que sabemos sobre esse homem, além do fato de que era canhoto, é que era controlado pelo Espírito. Talvez essa fosse a única coisa que tivesse para oferecer a Deus. Senhor, eu sou canhoto. Mas se o Senhor quiser usar isso, então use. Não importa quais sejam seus talentos. Você já os ofereceu para Deus? Quando Moisés foi comissionado, Deus lhe perguntou: o que é isso que você tem na mão, Moisés? E Moisés respondeu: é uma vara. Deus ordenou, então solte-a. A palavra dedicar significa largar. Você sabia? Vou repetir. A palavra dedicar significa largar. Não importa quais sejam seus talentos ou dons, Deus quer que você os lance diante dele. Deus os usará da mesma forma que usou o canhotismo de Eude. Uma das histórias desses juízes que eu mais gosto é a história de Débora. Débora tinha um dom espiritual especial. Ela era profetisa. Débora sentava-se sob uma palmeira e profetizava. E o povo vinha de todos os cantos de Israel para ouvi-la falar sobre Deus e sobre as mensagens da parte de Deus que ela tinha. Um dia, sob uma palmeira, ela disse a um homem chamado Baraque: Deus tem uma mensagem para você, e a mensagem é essa. Mobilize 10.000 homens e ataque o general Cícera, aquele que possui 900 carros de ferro e um grande exército. Ataque-o e livre o povo de Israel das mãos dos cananeus. Parece que depois disso, Débora teve que arrastar Baraque para a batalha. Baraque respondeu com muita gentileza: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, não irei. Quando as pessoas veem isso, pensam que ele foi muito covarde, né? Mas havia mais coisa envolvida. Débora era profetisa e Baraque sabia que Deus realmente falava através dela. Portanto, Deus iria ajudá-lo a cumprir aquela ordem e o plano seria vitorioso. Talvez ele tenha dito aquilo para Débora a fim de testar se ela realmente acreditava que aquela mensagem era de Deus, e por isso disse: você vem e marcha conosco. Débora concordou, mas disse o seguinte: eu estou avisando, vou com você, mas ficará registrado na história que o povo foi libertado pelas mãos de uma mulher. Ela mostrou que acreditava na sua profecia. É interessante notar que a profecia se cumpriu. Quando Baraque falou com seus homens e os desafiou a sair para a batalha, 10.000 deles se voluntariaram conforme a profecia de Débora. A batalha contra o general Cícera e seus 900 carros de ferro aconteceu no Monte Tabor. Essa é uma história e tanto. Há muitas histórias assim nas Escrituras, especialmente nos livros históricos do Velho Testamento. Deus confundiu os soldados de Cícera que conduziam os carros de ferro. Com certeza isso foi uma intervenção sobrenatural. Deus deixou o exército dos cananeus em pânico. Baraque pôde então tirar vantagem e assumir controle da situação. No final da batalha, Cícera fugiu. Na fuga, ele entrou nas terras de um homem chamado Éber, cuja esposa chamava-se Jael. Quando Cícera estava fugindo, provavelmente exausto, Jael saiu da tenda e disse: entre, meu senhor, entre. Ele entrou em sua tenda e disse: se alguém aparecer me procurando, diga que fui pelo outro lado. Ela respondeu: não se preocupe, deite-se e durma, porque o senhor está exausto. Ele disse: estou com muita sede. Ela pegou uma vasilha e serviu-lhe leite. A Bíblia conta que ele logo dormiu porque estava cansado por causa da batalha. Então essa mulher, tão feminina, pegou uma estaca da tenda e um martelo, e enquanto Cícera dormia, martelou a cabeça dele no chão. Ela simplesmente martelou a cabeça dele no chão. Depois que fez isso, ela disse: ele morreu. Acho que existe um certo humor em tudo isso.
Martelar uma cabeça no chão não é muito saudável, hein? No topo do Monte Donner, em Nevada, nos Estados Unidos, por onde as antigas carroças costumavam passar, existe um túmulo onde se lê: aqui ele descansa. Não é para menos. Uma carroça passou por cima de sua cabeça. O túmulo realmente existe. Esse é um dos tipos de humor que encontramos por aqui. A parte mais bonita desse acontecimento da história dos hebreus é o chamado Cântico de Débora. Débora, lembram da Débora? Pois é, ela simplesmente explodiu em cântico. Como eu gosto de estudar a música nas Escrituras. A música é um milagre que Deus nos deu, a fim de expressarmos aquilo que é inexprimível. Tem horas que precisamos dizer algo que não conseguimos expressar. Acho que é isso que o dom de línguas é. Na minha opinião, o dom de línguas é um dom que o Espírito Santo nos dá em oração para que expressemos aquilo que seria impossível de expressar. Uma outra maneira de expressarmos o inexprimível é através da música. Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho e experimentou aquele grande livramento, eles começaram a louvar. Você percebeu isso quando leu o livro de Êxodo? Há momentos em que o povo simplesmente tem que cantar. A música é essencial quando o povo de Deus está sofrendo. Antes de Jesus sair para a cruz, a última coisa que ele e seus discípulos fizeram foi cantar. A Bíblia diz, eles cantaram um hino e saíram. Há uma linda música no capítulo 5 do livro de Juízes, chamado O Cântico de Débora. Esse cântico é um lindo exemplo do povo de Deus expressando o inexprimível em um momento de vitória através da música. Podemos fazer muitas aplicações do livro de Juízes. Lembre-se que a mensagem básica desse livro é a apostasia e suas terríveis consequências. Depois de termos visto essas aplicações biográficas estudando a vida dos juízes, fazemos esta aplicação. Deus usa pessoas simples. Deus tem prazer em usar pessoas simples e comuns, como você e eu. Ele amou usar aquelas pessoas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Não esqueça, Deus quer usar você hoje. Pense nisso. E até o nosso próximo encontro com a palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.